Galera do segundo ano, já vai começar a aula de Sociologia. Estamos aguardando o início da aula. E a próxima é Matemática. Olá, boa tarde, muito boa tarde, pessoal do segundo médio. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Bem-vindos também os professores. Eu sei que tem professores de montão que estão nos acompanhando aqui no Centro de Mídias. Quero também recebê-los com muito prazer, com muita honra também. Aqui eu me dirijo a vocês agora nesse momento dessas aulas remotas que a gente está vivenciando. Tem sido um momento bem diferente, tanto para vocês estudantes que estão aí em casa, quanto para nós estudantes, nós professores que estamos aqui no estúdio. A gente está em frente à câmera, né? Então é um aprendizado para a gente não tem mais os rostos de todos os alunos, as reações para a gente ir se guiando. Então a gente passa mais tempo em frente à tela da câmera e vocês aí em casa passam mais tempo em frente à telinha do celular ou do computador ou da televisão, seja lá como vocês estão acompanhando as nossas aulas. Então, é um palmilhar contínuo, é um aprendizado que a gente vai fazendo juntos e tendo essas novas descobertas a respeito de como fazer acontecer da melhor forma possível essa nova forma de se relacionar com o aprender e com o ensinar. Então, é um momento em que vocês, estudantes, estão se habituando, se acostumando, e é um momento em que nós, professores, da mesma forma, tal qual os estudantes, estamos também aprendendo e nos habituando e ainda tateando para tentar descobrir de que forma é mais legal, é mais produtiva essa nova relação. Né? Então, pensando nisso, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito de algumas dicas para um melhor aproveitamento da aula. Então, a primeira coisa, gente, é assim, são quase 6 horas da tarde. Eu imagino que tenha gente que tenha passado o dia inteiro na cama, ou até que tenha gente que esteja deitada agora na cama, no sofá, né? Então eu quero convidá-los a sair da cama, saiam do sofá, gente, porque quando a gente está deitado, quando a gente está de pijama, parece que o corpo e a mente não ficam muito dispostos, nem tem muito vigor para realizar aquilo a que a gente se propõe. Então saiam da cama, sentem-se, tentem ficar numa posição confortável. Se estiverem acompanhando pelo celular, tentem deixar numa base fixa para não ficar todo torto também segurando, não ter dor nas costas. A ideia mais ou menos é que a gente tente criar uma rotina meio similar àquela que a gente tinha quando a gente ia presencialmente para a escola. Então, se a gente fosse para a escola, a gente teria uma rotina, não é? A gente ia tomar banho, ia se trocar, enfim, ia deixar o nosso corpo e a nossa mente ativos, prontos para aquele dia. Então, se a gente puder, nesse sentido, manter um pouco dessa rotina, eu acho que é uma ideia bacana. Uma outra coisa diz respeito a como estudar. Né? Porque do mesmo jeito que cada professor tem um estilo e um jeito diferente de dar aulas, cada estudante também tem um estilo e um jeito diferente de assistir às aulas. E eu acho que esse é um momento super legal para você descobrir qual é o seu estilo, qual é o seu jeito de assistir aulas, para que seja mais produtivo para você, mais frutífero. Então, é legal se você puder, se você já não fez isso, né? Eu sei que tem muita gente que fez, mas se você puder separar um canto aí na sua casa, um pedacinho da mesa, se você tiver um espaço no seu quarto, na cozinha, enfim, em que você possa separar, deixar já os seus materiais prontos, o caderno, livros que você porventura venha a utilizar, caneta, lápis, borracha, enfim, todos os materiais que você utilizaria efetivamente se você tivesse ido presencialmente à escola. É legal se você deixa esse espacinho separado, né? Porque ali você mantém os seus registros
registros, deixa tudo organizado. E é assim, gente, eu acho que ter uma postura como essa é até revolucionário se a gente for pensar do ponto de vista de que o mundo, a vida, colocou perante a gente um problema para a gente lidar e a gente precisa reagir ante a esse problema. E reagir de uma maneira que nos traga mais benefícios, que nos traga mais usufrutos é a maneira ideal. Não é assim? Então, aí nesse sentido, eu queria começar um pouco a nossa aula contando para vocês uma anedota que ninguém sabe se aconteceu de verdade, mas que eu gosto muito de acreditar que tenha efetivamente acontecido, e que é o seguinte. Houve um grande estudioso italiano chamado Antonio Gramsci. E é possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar dele. Ele é muito conhecido dentro do campo da filosofia, das teorias sociais, né? O fato é que o Gramsci, ele passou algum tempo da vida dele preso, porque ele foi detido devido à sua postura antiditatorial no período do governo fascista do Benito Mussolini na Itália. Um dos períodos da vida dele que ele passou preso corresponde o tempo entre 1929 e 1935. Então, ele fica numa sequência direta 6 anos preso na Itália. E diz a anedota que certa vez um carcereiro se aproximou dele, ele estava sentado na cela dele, e o carcereiro então pergunta assim: Ô Gramsci, o que você fica fazendo aqui? Eu tô vendo que você lê bastante, porque tô vendo aqui essa pilha de livros ao seu lado, mas fora ler, quer dizer, você não pode passar o dia inteiro lendo, então fora ler, o que mais você faz para passar o tempo? Aí o Gramsci olha bem para o carcereiro e diz assim: bom, eu leio muito, de fato, mas eu não estudo, porque não me deram papel e caneta. No fundo, o que o Gramsci está dizendo para a gente é que a gente pode ler o quanto for, a gente pode assistir a quantas aulas forem, mas se não partir de dentro da gente um certo movimento de receber a informação e o conteúdo, e esse conteúdo passar por dentro da gente e sair através das nossas palavras no papel de uma forma bem própria, bem individual, dificilmente a gente vai estar ressignificando, a gente vai estar aprendendo, se apropriando daquelas ideias de uma forma que faça sentido e que vá ficar com vocês por algum tempo. E daí eu penso, bom, se em 6 anos de cárcere o Gramsci produziu uma obra da envergadura dos cadernos do cárcere, vocês imaginem o que uma vida toda de anotações escolares não vão trazer de frutífero para vocês. Então, sigam aí o conselho do Gramsci e, sabe, gente, tomar notas não tem regras. Se você vai escrever no caderno, no papel sulfite, sabe-se lá onde, se você vai escrever de caneta, de lápis. Gente, isso é uma metodologia que cada um de vocês vai desenvolver. O importante é começar. Tomem notas. Nessa aula, já comecem. Se vocês perceberem algo que eu vá dizendo e que seja importante, que vocês considerem relevante, tomem nota com as palavras de vocês. Vocês vão ver como vai ser interessante para o aprendizado. Depois, futuramente, fica lá o registro, caso vocês queiram vir a consultar. Tem aquelas situações que a gente vive, opa, peraí, eu já ouvi falar disso, um certo professor já me falou disso uma vez. Se a gente tem isso registrado, facilita muito esse percurso. Beleza? E ainda, quero conversar muito rapidamente com vocês sobre o chat. Quero dizer o seguinte... eu, particularmente, ainda que nós estejamos num momento muito diferente, nesse momento de distanciamento social, enfim, mas eu parto do pressuposto, isso eu faço desde que eu comecei a dar aulas há 10 anos atrás, eu parto do pressuposto de que uma aula é uma troca de saberes, é uma troca de conhecimentos. Então, eu não estou aqui para ensinar a vocês mais do que vocês
podem me ensinar também. Eu estou aqui disposta a dar um pouquinho do que eu consegui acumular de conhecimento dentro de mim e também para receber um pouco do conhecimento que vocês têm para me oferecer também. Nesse momento, a gente consegue fazer isso pelo chat. Por isso que eu quero convidá-los a fazer um uso bem respeitoso do chat. Eu vim aqui hoje dar esta aula para vocês imbuída do mais profundo respeito pelo tempo que vocês generosamente estão me oferecendo do dia de vocês. Eu espero estar à altura de oferecer a vocês algo que seja frutífero, algo que seja produtivo e que vocês, quando a gente terminar esse encontro, que vocês sintam que vocês são pessoas que sabem um pouquinho mais do que sabiam antes. Eu gostaria de sair desse encontro assim também. Então eu convido a gente ter um chat bastante tranquilo, bastante respeitoso, que a gente consiga atingir os nossos objetivos, certo? Vamos começar então? O tema da nossa aula é ética e filosofia. E eu queria começar convidando vocês a me contarem o que vai pela cabeça de vocês. O que vocês acham que é ética? Eu vou deixar essa pergunta na tela para vocês por alguns minutos. Vão me contando aqui no chat e a gente já volta. Vamos lá, então.
Primeiro, quero agradecer muitíssimo pela participação de vocês no chat. Vocês me deram aqui um monte de coisa para pensar, mas eu anotei as respostas que mais apareceram, né? Então, campeã disparada, a resposta que mais apareceu foi respeito. A pergunta era, na sua opinião, o que é ética? Muita gente assemelhou ética e associou ética com respeito, né? Apareceu também bastante princípios, boa conduta, apareceu ser justo, ter caráter, ter valores. Foram todas coisas que apareceram quando eu perguntei a vocês, na opinião de vocês, o que é ética. Então, para a gente conseguir começar a trilhar um caminho em direção a essa resposta, a gente pode apelar para uma tática que é sempre muito interessante quando a gente se depara com um novo conceito ou com uma nova palavra ou quando a gente não sabe muito bem o significado de alguma coisa. Essa tática se chama etimologia. A etimologia, não sei se vocês já conhecem essa palavra, mas a etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Então a gente remonta historicamente lá para quando essa palavra apareceu, para a gente tentar compreender com um pouco mais de profundidade o que ela significa, o que ela traz no seu bojo. Então, quando a gente faz a etimologia da palavra ética, a etimologia se escreve assim, ó. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Quando a gente faz a etimologia da palavra ética, a gente vai lá para a Grécia Antiga, quando se utilizava este termo aqui, ethos. Ethos é uma palavra grega que significa hábitos, ou costumes, ou modos de ser. Né? Ela também pode se relacionar com a nossa morada ou com a nossa casa, porque a nossa casa, o nosso espaço privado, o nosso espaço individual é onde a gente tem mais espaço para ser quem a gente realmente é, sem amarras da sociedade, sem muitas expectativas, muitas normas e muitos regramentos que a gente encontra na vida pública, mas dos quais, em alguma medida, a gente está livre dentro da nossa casa. Então, ethos é uma palavra grega que se refere a modos de ser, modos de estar no mundo. Quando a gente fala sobre nós mesmos, isto significa quando a gente fala sobre a humanidade, a gente sabe que a gente pode abordar essa coisa toda de duas formas. A primeira forma é pensando em quem nós somos dentro de nós mesmos. Então, a gente está falando dos sentimentos, a gente está falando das disposições íntimas e internas, a gente está falando do nosso caráter, como apareceu aqui no chat. Não sei se vocês já ouviram a palavra temperamento. A gente está falando de tudo isso que, de alguma forma, a gente não consegue controlar, que está no plano do natural, que está no plano do que eu não consigo muito mudar e sobre o que eu não tenho muito controle. Quer dizer, algum de vocês acha que a gente tem controle sobre os nossos sentimentos? Algum de vocês já tentou controlar um sentimento e conseguiu? É praticamente impossível, porque os sentimentos, o caráter, os temperamentos, eles estão no plano de alguma coisa que foge às nossas rédeas. Né? Então, a gente pode falar sobre a humanidade do ponto de vista dessa coisa mais natural, que foge ao nosso controle, mas a gente também pode falar da gente mesmo, da humanidade, de um outro ponto de vista, que é daquilo que está fora da gente. São os valores, são os hábitos, são os costumes, são as normas, as regras, as leis, tudo isso está fora da gente. Por que está fora da gente? Porque não foi a gente mesmo que elaborou, não é? A ética, gente, é o campo do pensamento que estuda exatamente, precisamente essas coisas que estão nesse segundo conjunto que eu passei para vocês. Tudo que está fora da gente e que a gente escolhe. Então, por um exemplo, tem um valor A e um valor B. O que eu vou preferir seguir?
É uma decisão ética, porque está dentro das minhas possibilidades de escolha. Né? Tem uma maneira de me comportar X e uma maneira de me comportar Y. Eu escolho. A ética passa sempre pelo campo da escolha. Ela passa sempre pelo campo do que é contingente, do que é possível controlar, modificar, escolher. Isso é ética. É o estudo de é um certo campo de estudo que tem muito mais a ver com como eu penso, como eu escolho, como eu entendo, como eu compreendo as coisas, do que propriamente com um conjunto de regras prontas. A ética tem muito mais a ver com um certo entendimento interno, subjetivo. Tem muito mais a ver com questionar, com pensar, com autonomia. É nesse sentido que a gente diferencia a ética da moral. A moral, ela está muito disposta a moldar a nossa vontade. Você não pode fazer isso, você não pode querer isso e nem desejar isso. Bom, não sou eu que estou dizendo, estão me dizendo que eu não posso. Isso está no campo da moral. Ela deseja moldar, convencer a nossa vontade. A ética, contrariamente, tem a ver com eu mesma, enquanto indivíduo, racionalizar e refletir a respeito do que eu considero que sejam valores adequados, ações adequadas, condutas adequadas. Aqui um monte de gente falou sobre conduta, sobre caráter. É a minha reflexão a respeito disso. E isso é ética. É a reflexão sobre modos de ser que eu escolho, que eu coloquei lá na lousa, ethos. Modos de ser que eu escolho, como eu organizo minha casa, certo? Como eu escolho ser, que valores eu escolho ter. Joia? A nossa aula é sobre ética e solidariedade. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre ética, eu gostaria que nós pudéssemos começar a conversar um pouquinho sobre solidariedade e ver se a gente consegue juntos, num esforço coletivo, tentar relacionar as duas coisas. Vou colocar aí na tela para vocês uma perguntinha e vou deixar alguns minutos para que vocês tentem me responder no chat. A gente já se encontra, vamos lá?
Vamos lá, então, gente. Fiquei de olho aqui no chat. Anotei as respostas que mais apareceram também. Antes de contar para vocês as respostas que mais apareceram e de comentar um pouquinho a resposta que me chamou muito a atenção. Alguém escreveu assim. Infelizmente eu perdi o nome do estudante, mas você vai saber que é você. Alguém escreveu assim: eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Que é uma resposta realmente excelente. Porque um dos grandes problemas que a gente vivencia é todo mundo achar que sabe tudo. E essa dificuldade extrema que a gente tem de responder, olha só, eu não sei. Mas, assim, me dá um tempinho que eu vou ler, eu vou pesquisar e amanhã a gente conversa. A gente debate, né? Essa coisa também de oferecer respostas de bate-pronto para tudo, né? Ela talvez não seja tão produtiva, né? Então, essa resposta aqui, ó, não tem uma resposta exata, ela foi muito boa. Acho que foi bem de encontro com o que a gente conversa nas aulas de filosofia de um modo geral, né? Aí, as respostas que mais apareceram foram altruísmo. Altruísmo apareceu bastante, lembrando que a pergunta era, na opinião, o que é solidariedade? Apareceu muito a empatia, a caridade. Aliás, a caridade, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Gentileza apareceu com bastante intensidade também. E apareceu diversas vezes a humildade. Então, essas foram respostas que vocês ofereceram à pergunta que eu fiz. O que é solidariedade? Nessa linha do que a gente fez agora há pouco, em que convidei vocês para fazer a etimologia da palavra, quando a gente estava falando sobre ética, eu vou convidar vocês novamente a fazer a etimologia da palavra solidariedade. A etimologia de ética, ela vinha do grego ethos. E a etimologia da palavra solidariedade vem de outra língua, tão antiga quanto, que é o latim. Então, a palavra solidariedade vem do latim sólidos. Bom, quando a gente lê a palavra sólidos, o que vem na nossa cabeça é exatamente isso que ela significa na língua portuguesa. O que é sólido? É uma coisa segura, é uma coisa concreta, uma coisa que nos traz segurança. E era justamente esse o sentido original da palavra quando ela apareceu lá na Roma Antiga, e ela era um preceito do direito. Vocês devem saber que o direito romano é hoje um dos cânones do direito que mais inspiram os direitos ao redor do mundo nos diferentes países, inclusive aqui no Brasil. A gente segue a escola de direito que se denomina romana, né? Mas o que era esse sólidos, esse princípio do direito lá na Roma Antiga? Era o que se chamava de lei insolidum. O que significava isso? Responsabilidade e dever para com todos. Porque uma coisa sólida é uma coisa composta de todas as suas partes, sem nenhuma faltando. Sabe aquela frase, um por todos, todos por um? Em um certo sentido, era essa a ideia que fundamentava o direito romano baseado no obligatium in solidum, que era a obrigação de todos para com todos. Essa é a origem da palavra solidariedade. E ela faz todo o sentido se a gente pensa na acepção que a gente tem hoje, né? Vários de vocês colocaram no chat ajudar o próximo, caridade, altruísmo. Está bem dentro da origem etimológica mesmo da palavra. Um por todos, todos por um, sólido, uma lei sólida que envolve todos, sem faltar nenhum, porque se falta algum não é sólido, não é maciço. Agora, tem uma segunda origem dessa palavra,
que também vem do latim, mas que é um pouquinho posterior. Aqui a gente está falando do entendimento dessa palavra na Roma Antiga, e tem um segundo entendimento que é de uma certa tradição judaico-cristã. Então, a partir do advento do cristianismo, né? Essa segunda etimologia, ela também vem da língua latina. E aí, solidariedade viria da palavra latina caritas. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. Caritas é uma palavra latina que está diretamente relacionada com o que no português a gente chama de caridade. Então, essa ideia da cristandade, né, a origem latina, judaico-cristã do termo, tem a ver com essa atitude da empatia, do altruísmo, do se colocar no lugar do outro, do oferecer a mão a quem tem necessidade, com conseguir perceber quem é que tem necessidade, porque é todo um outro passo, gente. Primeiro a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo e conseguir voltar o olhar para o próximo, para o outro. Para daí sim conseguir perceber que, pode ser que haja indivíduos que tenham uma necessidade maior que a minha. Pode ser que eu tenha condições de ajudar estes outros indivíduos com coisas que não vão me fazer falta, mas que a eles neste momento fazem falta. Essa é a noção cristã de caridade e é a noção que surge lá na etimologia da palavra caritas. Bom, muito tempo depois, a gente tem hoje uma certa noção de solidariedade que está relacionada com Estado e governo. É a ideia de solidariedade enquanto civilidade, que aparece lá com o Keynes, né? Um economista britânico que tinha a ideia de que esse negócio de ficar acreditando na lei do mercado, sabe? Que a demanda gera oferta e a oferta gera demanda e o mercado se autorregula. Sabe aquela expressão francesa que os professores sempre falam, laissez-faire, deixe acontecer. Deixa acontecer, o mercado se autorregula. O Keynes critica isso. Aliás, no final da Segunda Guerra Mundial, o Keynes passa a ser muito respeitado enquanto proposta de macroeconomia e suas ideias passam a ser adotadas por vários países na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, porque vocês sabem, gente, uma guerra mundial destrói um país, mas duas, a Europa saiu completamente destroçada, economicamente, politicamente, socialmente. A Europa sai totalmente destroçada depois de 2 guerras mundiais. Não é à toa que as ideias do Keynes, de que o Estado tem dever de ajudar a população, não é à toa que as ideias do Keynes ganham bastante repercussão depois da Segunda Guerra Mundial. O Keynes instaura, digamos assim, a ideia de que o Estado, o governo, tem uma responsabilidade de solidariedade perante todo e qualquer indivíduo. De que a solidariedade tem que ser entendida enquanto civilidade. E de que se há indivíduos que precisam de ajuda, essa ajuda deve vir principalmente pelas mãos, pelas vias do Estado, seja de que natureza for este auxílio, essa ajuda. Então, começa com o Keynes e depois vai aparecendo em outros pensadores, aparece no Spink Anderson, aparece no Galbraith, essa ideia de que a solidariedade está atrelada a um princípio de Estado, a um princípio de governo, certo? E aí, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o que é ética, sobre o que é solidariedade, a gente traçou um pouquinho um panorama histórico dos usos da palavra solidariedade, queria entender de vocês se vocês conseguiriam fazer alguma relação entre ética e solidariedade.
Então, o indivíduo ético, ele necessariamente é solidário? O indivíduo solidário, ele necessariamente é ético? Existe essa relação? É possível montar essa relação? Em que termos ela se daria? Eu gostaria, então, e para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa aula, de convidá-los a fazer uma pequena tarefa de casa, que eu pediria que vocês entregassem para o professor de filosofia de vocês na escola, quando as aulas voltarem. Então, vocês podem fazer no caderno de vocês, e a ideia é que vocês construam um parágrafo, nada muito extenso, da maneira como vocês conseguirem. É só um exercício, tá certo? Mas é um exercício em que vocês vão colocar em palavras se vocês enxergam alguma relação entre ética e solidariedade. Se vocês consideram que são conceitos absolutamente opostos e que não se relacionam de forma alguma, ou se vocês vislumbram alguma possibilidade de associação entre essas duas coisas. E se é possível relacioná-las, como? Escreve aí. Vamos treinar um pouquinho também do tirar as coisas de dentro da gente e colocar no papel as nossas ideias. Isso também é fundamental. Então, convido vocês a fazerem este exercício. Como eu falei para vocês, façam no caderno. Quando voltarem às aulas, entreguem para o professor de filosofia. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente em receber essa atividade de vocês. Para além disso, também é uma maneira de vocês documentarem, de vocês pensarem um pouquinho sobre as coisas que a gente conversou hoje, de vocês tentarem ressignificar e compreender um pouquinho melhor o que a gente viu hoje. E me encaminhando já para o final da aula, então, eu quero agradecer muito a todos vocês que generosamente me deram um pouquinho do tempo do dia de vocês. Quero agradecer aos professores que acompanharam também a nossa aula. E o meu desejo mais profundo é de que eu tenha podido oferecer a vocês algo que tenha estado à altura do que vocês merecem, vocês estudantes merecem aí em casa. Espero que a gente termine essa aula entendendo um pouquinho mais do que a gente entendia antes. Espero ansiosamente pelos próximos encontros que teremos. Tenham uma excelente semana e até mais.